Bonsoir a todos e a todos. On va commencer. Muito boa tarde a todos e todas. Vamos começar com a projeção de um filme curta Sobre o Xingu, sobre o rio Xingu, justamente, sobre o Xingu. Naviguer entre les paradigmes de la nature. Navegar entre os paradigmas da natureza leva-nos a pensar a arquitetura como uma resposta material, mas não só às necessidades humanas. Pensá-la também como uma expressão sensível da nossa relação complexa em movimento e muitas vezes em contradição com o ambiente e com os nossos territórios, por vezes. Trata-se aqui de uma questão central na era do antropoceno. Os nossos convidados hoje enfrentam esse desafio com força e com convicção. Ruth Couillard, o Guillaume Cibot e o Olivier Raphael. Ruth, você é arquiteta, urbanista, paisagista, é do povo Trumai. Recebeu uma bolsa do programa Guattá da Embaixada de França no Brasil e é doutoranda em arquitetura na Universidade de São Paulo. E faz a sua especialização pensando no imaginário urbano, nas tecnologias do território. Na sua pesquisa, está um pouco afastada daquilo que vai ser tratado aqui hoje, tem o seguinte título: a vida das chácaras nos espaços periurbanos da cidade de São Paulo, imagem, representação e processo de produção. Uma forma agrícola híbrida e vias de extinção. Iconografia, cartografia, portanto, um processo muito semelhante ao utilizado, que utilizou na sua dissertação, que eu li com muito prazer, explora o imaginário urbano de São Paulo, sobretudo São Paulo na virada do século XIX para o século XX. E o seu trabalho atual dá luz à característica da paisagem e a sua dimensão filosófica, simbólica, antropológica e diferentes questões que aborda na sua dissertação, que vão ser tratados aqui hoje. Guillaume Cibot, muito boa noite. Olivier Raphael, boa tarde. São cofundadores da agência Arquitetos Triptych no Brasil, nos anos 2000, e na França em 2008, inspirando-se na exuberância da natureza tropical e no poder do modernismo brasileiro. Criaram uma arquitetura sensual, naturalista, experimental, que hoje é reconhecida a nível internacional. A agência Triptych foi convidada a conceber as instalações da Bienal de Hong Kong, o Museu Guggenheim de Nova York, o Museu Victor e Albert em Londres e também
na Casa de Arquitetura do Porto há uma exposição permanente. Os seus projetos foram agraciados com vários prêmios, inclusive o prêmio do Álbum da Juventude de Arquitetura e Paisagem, de 2008, o Grande Prêmio da Bienal de São Paulo, de 2009, e o prêmio Zum Obel em 2010. São iniciadores do projeto Casa das Mulheres, a Maison des Femmes, que hoje nós vamos abordar aqui hoje e vamos passar imediatamente a palavra a Ruth Couillard. Bonsoir. Bonsoir a toutes et à tous. Je vais parler. Muito boa tarde a todos. Eu vou falar em português, então, por favor, peço a todos que coloquem os dispositivos. Bom. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite dessa noite, aos organizadores do evento de hoje, Construir o Inconstrutível. O Leonardo, a Sandra, que não está presente. Agradeço também à Cité de l'Architecture pelo acolhimento, assim como aos arquitetos aqui comigo, Olivier e Guilherme. Bom, dispensando apresentações a meu respeito, o que eu trago hoje é uma aproximação à arquitetura indígena e o seu conjunto iconográfico, principalmente relacionado ao povo Camaiurá, que, assim como o meu povo, habita juntamente com outros povos no território indígena do Xingu. E essa temática do imaginário arquitetônico indígena eu me aproximei e desenvolvi na minha pesquisa de mestrado em 2022 e trago aqui hoje para vocês. Primeiramente, com a finalidade de orientá-los na minha fala, eu apresento aqui um plano da minha apresentação, em que o primeiro ponto a ser abordado é o panorama atual dos povos indígenas do território indígena do Xingu, no Brasil, no estado de Mato Grosso, seguido dos principais riscos enfrentados no território. Em seguida, com a intenção de trazer vocês para esse imaginário, e imaginário entendido como um conjunto de imagens sensíveis no mundo, tanto abertas à compreensão, à apreensão, como também à deformação e à transformação, mostrando assim o seu poder dinâmico do imaginário, movente e imaginativo. Eu apresentarei algumas iconografias, principalmente fotografias relacionadas ao povo Camaiurá, realizadas desde o primeiro contato, datado no final do século XIX. Essas imagens elas se configuram como um lugar de memória e de ancestralidade, mesmo que tenham sido feitas sob a ótica do colonizador e externas ao mundo indígena. E, por fim, mas não menos importante, eu falarei da poética do habitar, da metáfora da casa xinguana, em que eu vou revelar os sentidos e significados do habitar Camaiurá. O território, de forma a apresentar, vocês viram o vídeo da Solange Martins, mas de forma a apresentar brevemente aqui onde se situa o território indígena do Xingu. Ele está no estado de Mato Grosso, como vocês podem ver no mapa à esquerda, ao sul da Amazônia brasileira. E ele é formado de 4 terras indígenas, como vocês podem ver no mapa à direita. Essas terras indígenas, a maior delas é o território Parque Indígena do Xingu, que está em verde na imagem, no mapa, e ele foi criado em 1961, dando início ao processo de homologação das outras terras indígenas que também compõem o território indígena do Xingu, sendo a última delas homologada em 2016, que é a terra indígena Pequizal Naruvuto.
E aí, eu trouxe aqui que a minha forma de aproximar do universo da arquitetura indígena e desse imaginário é somente de um povo, sendo que o Brasil, de acordo com o último censo do IBGE de 2022, conta com 279 povos indígenas, falantes de mais de 150 línguas. Então, o que eu trago aqui não é uma forma homogeneizadora, e sim é uma tentativa de se aproximar e mostrar como que esse mundo do imaginário arquitetônico indígena é um mundo diverso e rico. E estima-se, né, que antes da chegada dos colonizadores dos europeus, havia mais de 1.000 povos indígenas. Então, para a gente ver o contraste, né, do nosso território. No panorama atual, o território indígena do Xingu conta com 16 povos indígenas. No mapa, eu coloquei em evidência as aldeias em que eu tratei no meu mestrado, relacionadas ao povo Camaiurá. Mas, como vocês podem ver, são muitas aldeias espalhadas pelos territórios, né, com 16 povos diferentes, com 6 famílias linguísticas e uma língua isolada, que, no caso, é a língua do meu povo, o povo Trumai. E, dentre as 38 organizações que existem atualmente no território, eu destaco 3 organizações das mulheres, que são a Associação Yamaricumã das Mulheres Xinguanas, o Movimento das Mulheres Yarangue e o Movimento Mulheres do Território Indígena do Xingu. E é importante falar desses movimentos, porque eles têm tido grande destaque e têm feito trabalhos muito importantes dentro do território relacionados à biodiversidade, como, por exemplo, o movimento das mulheres Yarangue relacionada ao reflorestamento e à coleta de sementes. Então, as mulheres têm um papel ativo na sociedade indígena. E aqui, inclusive, nessa semana, a gente vai ter o encontro das mulheres do Alto Xingu, em que elas discutirão a gestão do território com as pautas relativas às mudanças climáticas, os impactos ambientais, além de questões ligadas à economia, saúde indígena, lideranças femininas e espiritualidade. E nós, mulheres indígenas, né, nós concebemos assim a relação entre com o nosso território e com o imaginário arquitetônico de outra forma. Nós nos vemos como mulheres biomas, mulheres água, mulheres raízes e corpos territórios. E esse território, ele assim é visto como ativo, ancestral e abriga conhecimento, ciência e vida. E hoje em dia, né, aqui eu coloco em destaque o Instagram das Mulheres do Xingu, em que vocês também podem procurar por diversos comunicadores, cineastas indígenas e se atualizarem, né, do tema. E aí eu trago aqui os principais riscos que atualmente os povos do Xingu enfrentam. Aqui a gente vê uma pequena animação mostrando o avanço do desmatamento, com o crescimento, né, do agronegócio, com as plantações de soja, de milho e de algodão, e além da exploração de madeira ilegal e também a pecuária. E isso tem sido um problema, principalmente também, além do desmatamento, mas com a utilização dos agrotóxicos, que contaminam o solo e a água. E, infelizmente, as cabeceiras do rio Xingu, as nascentes, né, estão fora do território, o que faz com que todo esse veneno seja levado, né, para dentro do território e das aldeias. E aí, aqui, para quem tiver mais interesse, eu trago aqui um pequeno exemplo, né, de filme do cineasta indígena Kamikia Kinsedi e Fred Rahal, que fizeram esse documentário mostrando a contaminação dos agrotóxicos no território Kinsedi e que ganhou o festival É Tudo Verdade no Brasil. Acabou de ser premiado. E agora eu vou para a segunda parte da minha apresentação, em que eu trago para vocês uma aproximação iconográfica
em que no meu mestrado, eu pesquisei os acervos de instituições, tanto públicas como privadas, não somente no Brasil, mas também na Alemanha, e que foram resultados das diversas expedições alemãs, no caso dessas imagens, né, que ocorreram a partir de 1884, que foi quando teve o primeiro contato datado, né, e relatado, em que os expedicionários alemães entraram em contato com os povos do território indígena do Xingu, inclusive com o meu povo. E aí, nesse percurso imagético que a gente vai fazer agora, nesse momento, eu faço o convite para que vocês abram seus olhares para a realidade e a história de outros povos, uma realidade que contempla o real, o natural, o sobrenatural, o material e o imaterial também, para falar desse imaginário arquitetônico. Nessas imagens, por exemplo, a imagem 1 faz parte dos acervos alemães, né, dos objetos coletados, com o objetivo de enriquecer os museus etnológicos. Só isso já daria uma outra apresentação aqui no dia de hoje. Mas também essas fotografias retratam um panorama das aldeias, dos objetos, da dimensão das casas, e apresentando vocês algumas das casas alto-xinguanas, elas têm elas são reconhecidas por esse formato, com as abóbadas de berço, e casas assim remetendo a um cesto. E a gente pode ver também aqui pinturas e elementos simbólicos que eu vou trazer para vocês. Então, nessa ideia de expandir e ocupar o território do Brasil, como se o Brasil não fosse ocupado já pelos povos indígenas, também se estabeleceram projetos nacionais ao longo da história do Brasil, como a Comissão Rondon, e depois, no governo ditatorial do Getúlio Vargas, dentro do Serviço de Proteção aos Índios, que deu e depois início à FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, foi criada dentro desse serviço uma seção que era destinada aos estudos etnográficos, em que eram realizadas viagens aos territórios indígenas, com o serviço de fotógrafos e cineastas. Então, aqui no caso, a gente vê as imagens do Heinz Fortmann, em que há essa aproximação e esse objetivo de retratar as habitações, as plantações, que a gente chama de roça, e os grupos sociais, os rituais, a fauna e a flora, mas também as obras que eram feitas pelo Serviço de Proteção aos Índios. Então, aqui a gente também vê uma aproximação não somente das casas do povo Camaiurá, mas também do povo Meinaco, em que a gente pode ver os trançados, um pouco da estrutura que era empregada, um pouco da dimensão. Não que essa dimensão representasse a sua totalidade, porque tinham casas maiores, casas menores, mas também um pouco de como que era a vida, mais ou menos na década de 40 e 50. E a gente também não pode esquecer que essas imagens, apesar de carregarem muita beleza, elas também envolviam políticas relacionadas aos povos indígenas e os projetos governamentais que impactaram os territórios e o modo de vida dos indígenas, da minha família, por exemplo, e com práticas, inclusive, predatórias. Mas o que eu trago hoje aqui para vocês é um pouco também da beleza. Quando a gente olha essas imagens, a gente também vê as ornamentações interiores empregadas nas casas, a gente vê a transparência na formação, na constituição, no envelopamento de uma das casas ali no alto, a presença também de rituais, de festas, rituais funerários, como na imagem 19, em que há essa estrutura no meio da aldeia, que ela é chamada Apinap, em Camaiurá, e ela designa como se fosse uma porta-túmulo. Então, ela permite que tenha conexão entre os mundos espiritual e o mundo terrestre. E assim a gente vai vendo que o habitar e a arquitetura indígena Camaiurá, elas espelham uma cosmologia própria,
porque a realidade vivida pelo povo Camaiurá vai além da percepção da aldeia, das roças, que são as plantações, as matas e águas, se estendendo para dimensões além do mundo visível. Aí aqui também, infelizmente, hoje eu não vou conseguir tratar de quem eram esses fotógrafos e o contexto que essas imagens foram geradas, mas a gente pode ver aqui outras festas que aconteceram, né? E tentando entender como esse mundo também está permeado de outros seres que compartilham a existência conosco, principalmente seres do mundo espiritual. E aí aqui a gente vê na imagem, por exemplo, 24, as crianças brincando em cima das casas, ali escorregando. Um grupo também de crianças na imagem 25, além das festas, o preparo de alimentos. Aqui o processo de construção de uma das casas e também a transformação desses espaços, né? Os objetos, às vezes, eles estão presentes nessas imagens, e hoje em dia, quando a gente vai para a aldeia, para o território, eles não estão mais presentes. Mas, assim como um parente meu que me disse, que perguntaram, que questionaram para ele, vocês também não usam as roupas que vocês usavam dos bisavós, a forma de morar mudou, as cidades mudaram, então acho que assim também é a aldeia e o território. Vão tendo essas transformações que fazem parte da cultura, né? Porque é uma cultura viva. E aqui também tem uma sensibilidade da captura dessa luz pela fotógrafa Maureen Biziliar, dessa entrada da luz, porque a gente imagina que essas casas são escuras, né? Hoje em dia tem as mudanças, como eles vão tratar com o envelopamento das lonas plásticas, mas nessa imagem a gente ainda vê a entrada de luz pelo teto, pela cumeira da casa, assim como as ornamentações das casas do chefe na imagem 36. E também vemos aqui a festa das mulheres, né? Essa dança do Yamurikumã é uma dança que envolve uma história, né? Mas seria como a revolta das mulheres, em que há o empoderamento e a força feminina. E os corpos são muito importantes para a gente. Os corpos, além deles representarem uma conexão, eles também gestam, eles também são gestados pela casa. Então, tem essa ornamentação dos corpos, assim como tem a ornamentação das casas. E aqui a gente vê o ritual funerário Quarupi, que é bem importante, em que está ornamentando um dos troncos, que é o mesmo material usado na porta das casas, né? Isso pelo menos no passado. E aí agora eu entro na parte que eu falo da poética do habitar, em que a gente pode ver ali um mapa que foi produzido no Manual de Arquitetura Camaiurá pelos próprios indígenas, em que a gente vê as 3 aldeias, sendo a aldeia mais próxima ali da Lagoa Ipavu, e as outras aldeias também estão representadas dos Camaiurá, o Morená e o Jacaré, que são os nomes das aldeias, e Morená é configurada como o centro do mundo dos Camaiurá, onde assim pode-se dizer que eles se originaram, segundo os mitos e a história que eles têm. E nas imagens da direita a gente vê uma configuração atual do território Camaiurá, em que há, não somente nessa aldeia Camaiurá, mas em muitas casas dos territórios indígenas do Xingu, as casas sendo cobertas com essas lonas, mostrando uma influência e modificação no modo de habitar. E aí, embora eu tenha trazido fotografias de um passado muito rapidamente, porque no meu mestrado eu levantei mais de 400 imagens, eu selecionei aqui algumas para mostrar para vocês. Eu queria dizer que a arquitetura não é o passado morto, e sim abriga tradições e culturas vivas. E eu ressalto
que é a importância de arquitetos, urbanistas, pesquisadores na área da arquitetura, de estudarmos os imaginários arquitetônicos indígenas e também negros, não somente nas florestas, mas também nos enfrentamentos da cidade. Não sei se vocês viram a palestra do Ailton Krenak na semana passada, em que ele trouxe os conceitos de florestania e florescidade, dando um incentivo da gente reflorestar nossas mentes e reflorestar também os enfrentamentos da cidade. E aí, parafraseando o professor e arquiteto Arthur Rosenstraten, que estabelece alguns campos simbólicos relacionados ao habitar, que, ao meu ver, se alinham muito com esses conceitos da arquitetura indígena. São 3 campos simbólicos, né, o da duração, da relação e da ação. E, no primeiro campo da duração, é como se houvessem verbos gravitacionais em torno dele. Então, a gente tem os verbos reconhecer, conhecer, ocupar, permanecer, residir e morar. E aqui no imaginário arquitetônico indígena, a gente não estende somente, a gente não se limita somente à casa, à construção, mas sim também ao território. Então, o povo Camaiorá, assim como todos os povos do território indígena do Xingu, conhecem, além da sua aldeia, os rios, as matas, a flora e fauna, aldeias antigas e até mesmo lugares invisíveis, ou seja, habitado pelos mamaé, pelos espíritos, constituindo, assim, o habitar com diversas referências sociais, históricas, materiais e espaciais. E nesse campo da duração, nesse campo simbólico da duração, a continuidade do ser na duração do tempo. Um conceito identificado na maneira de se construir, por exemplo, como a gente pode ver nas imagens, em que há a passagem desse conhecimento ancestral. No campo da relação, gravitariam os verbos, por exemplo, possuir, manter, saber, mostrando a relação entre o sujeito e o mundo. E no campo da ação, ocasionar, guardar, cuidar, evidenciando também relações de respeito com o território e com o mundo que nos cerca. Esses 2 campos, o terceiro também, na verdade, os 3 campos, se relacionam com a experiência corpórea, pois o corpo é um enunciador de medidas na arquitetura indígena. E a casa não é somente também habitada pelo espaço geométrico, mas também necessita de uma dimensão da virtualidade, pelos pensamentos, pelos sonhos, pelas lembranças e devaneios. E, assim, a gente reconhece que, na poética do habitar, do imaginário arquitetônico indígena, essas características do tectônico, do poético, do transformador, o corporal, o social, o mítico, o político, o geométrico e o sensível. E é graças ao território, à homologação e à defesa dos nossos territórios que a gente pode ser, existir e, assim, habitar. E aí eu trago aqui, brevemente, como que são entendidas essas aldeias, né? Como as aldeias são identificadas como comunidades de praça, e eu trago aqui a menção ao Reichenberger, que é um arqueólogo que fez trabalhos muito importantes, principalmente com o povo Koikuro, lá do Xingu, em que ele fala também dessa morfologia circular. E aí a gente tem aqui na imagem, ilustrando esses 3 círculos que são identificados na aldeia, sendo o primeiro o círculo central, um lugar de informações público, onde acontecem as festas, acontecem os rituais, e ele é predominantemente masculino. Masculino por quê? Porque dentro desse centro, há a Casa dos Homens, que é a Casa das Flautas, que é uma casa que é proibida a entrada das mulheres. Que essa flauta, a Yacuí, ela não pode ser vista pelas mulheres, tendo punições assim gravíssimas, né? E no segundo círculo seria o domínio das casas, onde seria um domínio feminino das crianças, né? E que faz também essa transição entre esses 2 círculos. E no terceiro círculo estariam os caminhos que levam à floresta, ou às águas, aos rios, né, aos domínios também misteriosos, que também podem ser perigosos, porque também podem ser habitados pelos mamaé, pelos espíritos, né.
E aí aqui eu trago um pouco essa simetria oposta entre os mundos, só que eu acho que talvez não dê tempo de falar, vou falar brevemente assim, mas seria uma concepção mítica relacionada à gaivota, em que há duas esferas, né, duas calotas, uma da aldeia dos vivos, outra da aldeia dos mortos, sendo essa conexão feita com esse túmulo, que é o Apinap. Então, tudo o que acontece aqui se passa inversamente no mundo de lá. E aqui eu trago uma montagem relacionada a esse cosmos visível e invisível, representando o mito do Harawi, em que há essa visita, né, feita pela Via Láctea, que é um espaço muito importante para nós, né, não somente conectando esse mundo terrestre com o mundo espiritual, mas também ele é um marcador temporal. E não sei se vocês já tiveram a experiência de estar na aldeia, em um lugar que você consegue ver a Via Láctea e ela vai rodando assim no território, é muito lindo. E aqui, depois vocês podem encontrar esse mito online também, mas eu trouxe essa montagem que eu fiz de forma a mostrar que, além da lagoa, como a gente conhece na materialidade, também tem a lagoa habitada por outros seres, os seres encantados, né? E o mundo também celeste, o mundo dos pássaros, também pode ser um mundo perigoso e que deve ser respeitado. E aí, por fim, na metáfora da casa, eu trago aqui o conceito da casa antropomorfizada, em que haveria uma casa cósmica, que seria a casa verdadeira, e em que são seguidos os padrões estruturais, estéticos, em que essa casa é vista como um corpo. Então, ela precisa ser decorada, ela precisa ter elementos simbólicos e ela precisa estar orientada corretamente na aldeia, sendo muito ligada à casa do chefe, né, que seria um grande capitão da linhagem. Então, por exemplo, aqui, pegando algumas imagens da minha pesquisa, a gente teria no topo da casa os dentes da casa, as orelhas e enfeites da casa, o alto da cabeça, os cabelos da casa, as costelas, essa estrutura, né, que forma a casa, assim como também as laterais seriam as bundas, a entrada da casa, a boca, o posterior, a saída, que não seria para o centro da aldeia, teria essa parte que seria as costas da casa, e assim vai tendo essa relação entre o corpo e entre a casa, a habitação. Então, a casa seria uma extensão viva da pessoa e do grupo social, porque ela também gesta homens e mulheres, além de ser um abrigo. E hoje, assim, o objetivo aqui da minha apresentação, dessa maneira bem breve, foi trazer um pouco a questão do imaginário para vocês, de forma que vocês também se sintam inspirados para reconhecer e descobrir outros mundos arquitetônicos, respeitando a diversidade, e de se aproximarem também de um pensamento indígena que afirma que a relação política, existencial, mítica, se dá entre todos os seres, não somente os seres humanos e não humanos, mas também com o território. E acho que também aqui é um desafio, assim, como arquiteta e urbanista, trazer a questão das representações, das imagens, como que a gente pode trabalhar com elas, de forma a tentar diminuir, assim, a limitação das representações em si, da fotografia e da forma como nós, arquitetos e urbanistas, pensamos os nossos projetos e os representamos. É isso, muito obrigada. E aqui, se alguém quiser, tiver interesse, o meu mestrado está disponível online, só que está em português. Mas muito obrigada. Merci Ruth, non pas pour ce voyage. Muito obrigado, Ruth, pela viagem. Não só pela viagem, que poderia ser qualificada de exótica, mas sim pela introdução a esse mundo. Nós vamos falar também de um outro projeto que tem, mas antes disso vamos passar a palavra ao Guillaume e ao Olivier para que falem um pouco mais de um projeto que é o projeto Casa das Mulheres.
Portanto, vamos continuar falando do Xingu. Muito bem, aqui temos a apresentação. Ora, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu não estava previsto que eu viesse fazer a apresentação, era a Sandra, que infelizmente está doente, que teria que fazê-la, mas eu vou fazer o possível para honrar a Sandra. Tudo começa aqui, com essa foto, com o encontro de todas as associações das mulheres que defendem ou têm em conta as problemáticas das mulheres no Xingu. E entre essas mulheres, há uma muito ativa, a Watatakalu, que nos convidou para participar de um programa novo, inédito, o programa da construção da Casa das Mulheres. E a partir daí, a Sandra e a Watatakalu reuniram um coletivo de arquitetas e não arquitetas, incluindo aqui a Ruth, para que organizassem os ateliês e as obras para que nós consolidássemos, criássemos um projeto do qual eu e o Olivier fomos mediadores, simplesmente mediadores. E é preciso lembrá-lo, porque se trata aqui de uma casa, a Casa das Mulheres, concebida pelas mulheres. E ainda que a Sandra não esteja aqui para transmitir essa é a mensagem que eu gostaria de transmitir. A Assembleia, que podem ver na fotografia, se concluirá esta semana e vai tratar de uma série de problemas sociais novos relacionados diretamente ao acesso via telefone a informações e outros tipos de cultura pelos jovens, sobretudo, que põem em causa a estrutura social. E, nesse caso, é preciso que as mulheres se encontrem e possam falar livremente para que possam pensar em conjunto em soluções. O objetivo final da Casa das Mulheres é justamente organizar esse tipo de encontros. O objetivo é criar várias casas em diferentes zonas do território do Xingu, que é muito vasto, mas essa foi a nossa inspiração. E as problemáticas são muito sérias, tão sérias, aliás, que nós vimos alguns casos de suicídios que estão aumentando significativamente. É por isso um problema muito sério. E é preciso que haja um espaço público. Trata-se de um monumento público, uma instituição pública que vai justamente receber essas mulheres para que possam travar esse debate necessário. Aqui temos algumas imagens, tivemos alguns ateliês, a Watatakalu veio do Xingu para participar dos debates, na construção das maquetes com a Ruth e com outras pessoas, para que se encontrasse uma resposta adaptada às necessidades. Para poder explicar do que se trata o projeto, vamos voltar um pouco no tempo para, sem repetir aquilo que já foi dito pela Ruth, para que nós entendamos melhor do que se trata. O território indígena do Xingu tem o tamanho da Bélgica, por isso podem imaginar a dificuldade de deslocamento, a dificuldade de se reunir, e por isso esse projeto precisa ser depois replicado para poder abranger mais o território. Vou passar agora o microfone ao Olivier para que ele fale um pouco mais do percurso intelectual, ainda que não se veja grande coisa lá nessa imagem. Bem, nesta imagem temos a chegada do Bispo Sardinha às costas brasileiras em 1500 e bolinha. É um momento muito importante, trata-se do descobrimento do Brasil, 1500. E era uma terra virgem, o que parecia virgem, com uma floresta tropical, floresta primária, e povos, inclusive o Bispo Sardinha, foi devorado num ritual antropofágico. Portanto, é uma terra mítica e complexa. Uma terra com vastas riquezas naturais e ocupada por povos indígenas. E aqui temos, 500 anos depois, nós que chegamos no Brasil, nos anos 2000. Nós vivemos 17 anos no Brasil, eu e o Guillaume. A nossa chegada foi muito diferente do Bispo Sardinha, porque não havia uma floresta virgem, e sim uma floresta de concreto, a selva de pedra de São Paulo. Em 2005, essa foto foi tirada em 2005, se eu não me engano.
Vemos, então, edifícios a perder de vista, edifícios maiores, menores, prédios grandes, pequenos, uma floresta, uma selva diferente. Aqui nós temos o Ailton Krenak, e há pouco falamos dele, justamente, que semana passada deu uma conferência no Collège de France, aqui em Paris, e que nos convida a repensar a cidade, a reflorestar as cidades. Ele fala, inclusive, de floresta cidade. E de cidadãos urbanos florestais. Portanto, reencontrar o nosso caminho que leva à floresta, à natureza, repensar a nossa relação entre floresta e cultura. Algo que é muito importante. Porque quando nós saímos de São Paulo e nos dirigimos para outros lugares, outras zonas, na Amazônia brasileira, nós vemos que a modernidade chegou ao Xingu há muito pouco tempo. Essa modernidade está substituindo algumas técnicas de construção, graças à hibridação dos materiais e, portanto, a toda uma série de conhecimentos que estão desaparecendo. A nossa agência Triptych fundou uma agência AOCA, que visa construir projetos que acompanha os povos indígenas na modernidade, mas tentando manter e conservar as tradições de construção, tentando compreendê-las e promovê-las. E é no âmbito do trabalho dessa associação e na agência que nós concebemos e construímos a Casa das Mulheres. A Casa das Mulheres está no Posto Leonardo, não numa aldeia. Posto Leonardo, criado nos anos 60, no momento da criação do Parque Nacional do Xingu, pelos irmãos Vilas Boas. É uma história impressionante. Os irmãos Vilas Boas criaram esse parque que permitiu, lutando contra o desenvolvimento do Brasil moderno, conseguiram, graças a essa luta, criar um território de refúgio. Há 3 postos no Parque do Xingu, no território. Em vermelho é o posto Leonardo, e esses postos servem como local de encontro e fornecimento de serviços de saúde e educação. E nesses postos justamente são organizados e estão esses postos implantados em zonas onde há várias aldeias com vários povos que têm línguas diferentes e que se organizam entre si e organizam o território. O que nós estamos construindo de maneira coletiva é feito num local onde nós estamos muito longe das construções tradicionais, mas onde há construções parecidas com as europeias. Aqui temos algumas construções que são cada vez mais perenes, digamos, construídas com materiais perenes. Sobretudo durante o governo Bolsonaro, havia uma vontade do Estado clara de tentar criar infraestrutura para transformar o território Xingu num território como o outro, com monocultura. O Ailton Krenak fala justamente de monoculturas, a São Paulo, a selva de pedra, monocultura. O objetivo era, portanto, transformar o território do Xingu num local como outro qualquer. E agora estamos vivendo um momento importantíssimo porque há alguns anos não havia celular, não havia moto, não havia nada. Só havia elementos da cultura indígena. E nos últimos 4, 5, 10 anos houve uma aceleração da transformação, uma aceleração significativa com uma pressão cada vez maior do agronegócio. E é nesse contexto que o nosso projeto é realizado. Esse projeto, como entenderam, está implantado em um local que não é uma aldeia e que, por isso, não necessariamente diz respeito à cosmologia tradicional, mas está implantado num local e, em colaboração com o nosso grupo, nós identificamos uma arquitetura que correspondesse à arquitetura tradicional. Aqui
podem ver a casa Yawalapiti tradicional, de 27 metros por 13. É uma estrutura que é repetida desde tempos imemoriais. Tem uma dimensão e um sistema estrutural com esses pilares no centro que assentam diretamente na terra e conseguem assumir todo o peso da estrutura e do funcionamento da habitação. O que nós propomos era criar uma infraestrutura pública, portanto, não um corpo, como você bem disse, mas uma estrutura não habitada, mas que deveria habitar ou receber encontros. Tratava-se, portanto, de ter um pouco de distância, porque esse edifício precisava ser diferente. Aqui temos uma bela fotografia que mostra toda a estrutura, que é um elemento muito importante, a reflexão por trás da estrutura dessa casa. Porque o programa, que vai ser explicado daqui a pouco, nos levou a aumentar o tamanho, as dimensões da casa tradicional. Chegamos a por volta de 50 metros, no caso da casa Yawalapiti, eram 27. Também a largura do edifício é maior. E era preciso, sobretudo, poder receber, organizar assembleias e colocar as estruturas, os pilares, na periferia da estrutura e não no centro, como tradicionalmente é feito. Portanto, coloca-se aqui uma série de questões construtivas que, na verdade, estão na natureza, no cerne da nossa introdução enquanto grupo. Isso nos fez pensar qual seria a maneira mais adequada de o fazer, colocando-nos sempre uma questão que leva a uma reflexão que vai para mais além do nosso programa, uma questão mais geral que diz respeito aos materiais externos, tecnologias, material, mão de obra. Colocava-se aqui a questão de trazer, tanto quanto fosse possível, um mínimo de materiais de fora. Hoje, no Poço Leonardo, há muita tecnologia, materiais que são trazidos de fora, que são exógenos e que são poluidores e não correspondem àquilo que deveria ser feito nessa zona. Aqui, nós vimos um croquis do edifício. No centro, no número 6, temos o auditório, a zona da Assembleia, onde haverá os encontros, e depois há partes anexas de apoio. Temos espaços fechados. Tradicionalmente não há espaços fechados, é preciso dizer. E nesse sentido nós tivemos que criar todo um vocabulário. Depois falaremos dos espaços fechados ou fecháveis, com portas, zonas que não serão utilizadas constantemente, onde nós teríamos de guardar móveis, por exemplo, ou zonas para armazenar sementes, porque trata-se aqui de um projeto que vai para além da Assembleia das Mulheres. É um projeto relacionado, por exemplo, com a reflorestação. Projeto que também é muito importante. E temos um espaço, o espaço 7, espaço cultural, que tem como objetivo ser um espaço para exposições, por exemplo. Além disso, temos também um anexo que traz um certo conforto. Trata-se aqui do banheiro. Tradicionalmente não há banheiro na arquitetura tradicional. E aqui colocou-se também a questão das técnicas do material, um banheiro seco, que pudesse trazer o conforto, como eu disse, mas também que correspondessem, pelo menos do nosso ponto de vista, algo que pode ser contestado, obviamente, que correspondesse a esse paradigma de não trazer materiais de síntese exógenos ao território. Portanto, tubulação em PVC, um sanitário de porcelana, não colocar concreto, usar pouco ou nenhum metal, a madeira, a terra, utilizar materiais que estão à disposição. E eu passo a palavra para que você possa continuar. Foi difícil, por um lado, porque o desejo das populações indígenas que querem e queriam construções modernas, esses indígenas foram a Brasília, viveram, frequentaram a grande cidade e têm um desejo, uma vontade de que haja progresso. E pediram-nos que não utilizássemos palha ou outros materiais que exigem muito trabalho.
Por isso, a dificuldade é não dizer não, é dizer sim, vamos tentar encontrar uma alternativa utilizando o plástico. Muitas vezes é o plástico que é utilizado justamente para a cobertura dos tetos, dos telhados, para que não haja essa manutenção constante que exige um dispêndio significativo de mão de obra. Portanto, nesse trabalho, com esse projeto, tentamos não reproduzir aquilo que foi feito no posto, preterindo essas soluções industriais em nome de algo mais contemporâneo, mas que corresponda às exigências. Há pouco você falou. Bem, trata-se aqui de um elemento muito importante, as fundações. O fato de os pilares terem sido colocados na periferia. Nesse caso, nós temos pilares que não podem ser aceitos simplesmente na terra. Por isso, é um sistema de sapatas de fundação, tendo em conta essa ótica do mínimo de materiais exógenos. Trouxemos uma máquina para colocar estes pilares e que essa máquina depois voltou de onde veio, porque a seguir foram utilizados materiais como a madeira sem concreto para que essa estrutura pudesse estar bem assente, algo que para nós era muito importante. Algo muito importante, tendo visto o que você disse há pouco, é que era preciso que nós tivéssemos espaços fechados com chave, para que se pudessem armazenar coisas. Algo que é raro, na verdade nem é raro, não existe na arquitetura tradicional espaços fechados. Por isso todas as construções contemporâneas e modernas vistas há pouco são casas normais, casas urbanas. Nosso objetivo era, portanto, como ter espaços fechados num ambiente aberto. Por isso nós propusemos essas ocas na oca. Construções de terra, no seio de uma construção maior em madeira, que revestem uma fundação, uma função, nova, uma espécie de interstício entre a necessidade de fechar e a obrigação que nós nos colocamos de abrir tanto quanto possível os espaços, mantendo tanto quanto possível a ventilação. Aqui nós vemos alguns testes do que foram feitos e a solução escolhida. Nós não dissemos, e acho que você também não, a construção tradicional é feita com o teto, não é? É composto por fibras naturais que têm uma duração reduzida. Ao cabo de 2 ou 5 anos é preciso retirar toda a palha, queimá-la e refazer o teto. Aqui trata-se de uma infraestrutura mais perene, que deve ser concebida para durar mais tempo, para além dos 5 anos. O material do teto, nesse sentido, era essencial. Nós, tendo em conta esse paradigma que é o nosso das tecnologias exógenas, nós escolhemos utilizar taubilhas de madeira. Essas taubilhas são de madeira e que são utilizadas justamente para substituir as telhas de cerâmica. Depois temos a terra, a argila, que é utilizada justamente no Xingu e em outras zonas do Brasil, e que foi utilizada aqui no projeto. Trata-se de uma mescla, uma mistura de uma mão de obra externa, a mão de obra e máquinas externas, mas que também se associa a pessoas que foram formadas a utilizar essas tecnologias, utilizando a terra, a argila. Portanto, foi uma solução que nos pareceu muito interessante sem a utilização de cimento. Temos outros exemplos, outros testes que foram feitos, e aqui temos o resultado final, um volume significativo. Aqui podem ver os materiais, as diferentes soluções que foram aventadas durante os ateliês. Nós optamos pela madeira e pela terra, que nos permitiram construir esta estrutura. Tratava-se aqui de um programa bastante simples, com um teto aberto para que houvesse uma circulação, um fluxo de ar, uma ventilação natural. Mantém-se, contudo, aqui uma linguagem tradicional da arquitetura, com uma instalação que traz algo de novo
que não existia até o presente momento. E aqui temos uma fotografia final da construção. O resultado enche-me de orgulho. É um resultado muito interessante. Conseguimos algo de híbrido. Temos uma grande oca, uma grande construção tradicional. Conseguimos, contudo, responder também às necessidades, às exigências, por vezes contraditórias. E conseguimos, graças a esse teto, essa grande estrutura aberta, conseguimos solucionar diferentes problemas que foram aventados. E tudo isso foi feito de maneira muito colegiada, graças ao trabalho de um grupo. Foi um processo, uma descoberta paulatina. E trata-se aqui de algo muito interessante, algo não tradicional. Aqui, claro, algo que faz lembrar outras construções do Xingu, mas algo de novo que traz também muita modernidade, com uma arquitetura diferente, uma cultura diferente. Algo novo, que respeita, contudo, os elementos fundamentais, diria eu, da vida na Amazônia e dos povos indígenas. E aqui podemos ver a construção e o seu volume, os diferentes volumes, as diferentes estruturas. E aqui uma fotografia interna. E é isso, esse é o projeto e ficamos à disposição para responder eventuais perguntas. E Guillaume, muito obrigado, Guillaume Olivier. Várias perguntas vieram à mente, mas eu queria voltar à origem, começando com a Ruth. Será que vocês podem indicar o contexto dessas casas das mulheres? Como é que nascem? Qual é a sua importância? Por que se situam fora? Qual é o diálogo com a Casa dos Homens? Não sei se podem falar um pouco, explanar o que é esse habitar, essa forma de habitar no Xingu. E depois ainda vou fazer uma pergunta sobre as origens. Obrigada pela pergunta. Eu acho que hoje em dia o movimento das mulheres tem tido muita predominância e muita força como movimento e de organização, né? Infelizmente, assim, muitos povos indígenas têm a figura do homem como líder, como ocupando esses espaços de poder, como a gente viu, né, no centro da aldeia, em que eu mostrei a predominância da Casa dos Homens. Só que a mulher, ela sempre foi invisibilizada, assim, de certa maneira, mesmo tendo a força e o reconhecimento de ser donas do seu próprio corpo. E eu acho que isso, assim, com a predominância e o crescimento de lideranças indígenas como a Watatá e a Anaterra e a Walapiti, e mesmo as mulheres ocupando outras formas de poder e de liderança nas aldeias indígenas, como é o caso da Mapaluca Maiurá, que é uma pajé e também cacica. E as mulheres têm se reunido para criar essa forma de liderança, né? De falar, não, nós estamos aqui, exigimos nossos direitos, nós também carregamos sabedoria, nossos corpos também têm essa sabedoria ancestral e nós podemos lutar aqui pela defesa dos nossos territórios e também pela soberania alimentar, pelo direito das mulheres, pela saúde indígena, por tantas outras questões e desafios que os territórios enfrentam, né? E aí eu acho que a Casa das Mulheres tem uma importância enorme como lugar de encontro. Se tivesse construído, eu tenho certeza que o encontro dessa semana seria lá nessa semana. Poderia ser lá e as mulheres estariam se reunindo, dançando, comemorando, conversando, lutando pela defesa da gestão do território e dessas questões que são importantes para todos, não somente para as mulheres, mas para toda a comunidade e para todo o mundo. Eu vejo assim dessa forma, né? Guillaume, Olivier, alors,
Olivier começou a sua apresentação falando do Padre Sardinha. Isso lembra o manifesto do Oswald de Andrade, a antropofagia cultural. Vocês são, de uma certa forma, os filhos da antropofagia, vocês são tropicalistas, gostam desse conceito de hibridação. Mas agora é ao avesso, ou seja, vocês estão sendo digeridos por essa cultura. Sabemos que nessa cultura, o processo de elaboração coletiva é muito importante. Será que vocês podem explicar um pouco como esse processo nasceu? Vocês falaram também dos mundos exógenos na elaboração, construção dessas casas das mulheres. Como é que vocês pensaram a intervenção de toda a comunidade? E em arquitetura, como é que a gente pode trabalhar com aquilo que é inconcebível? Ou seja, sempre ter uma porção que se perde, que não dá para apanhar. Como é que vocês integram isso nos seus projetos? Não sei se minha pergunta foi clara. Sim, é bastante complexo. Nós estávamos trabalhando sobre o projeto Aretana. É claro que para um projeto como esse, tinha que ser feito de maneira colegial, ou seja, com homens, com mulheres, associando todo mundo. E era uma novidade na cultura indígena. E o que é novidade também é que o posto Leonardo nunca havia existido na cultura indígena, porque as aldeias, as comunidades faziam a guerra entre si e havia uma espécie de regulação do território natural consoante a dimensão da aldeia, mas não havia um verdadeiro espaço de encontro entre as aldeias. E este espaço é a verdadeira novidade, porque ela é a chegada da modernidade nesse território que transtorna a cultura. E agora eles precisam de um espaço de encontro que possa acolher tantas pessoas. Então, o projeto insere-se, alinha-se perfeitamente num espaço que se situa entre o espaço tradicional sagrado e a cidade grande. O interessante para nós é que nós percebemos que estamos com dois movimentos contraditórios. Nós, homens brancos, europeus, mulheres brancas, estamos vivendo um momento de retorno, de regresso a coisas mais primitivas. Nós temos um retorno de experiências sobre a maneira como o mundo está sendo destruído, temos um retorno sobre, na verdade, a força de destruição da ideia de modernidade. Então, tentamos voltar para trás, tentando preservar, proteger esses espaços, a memória desses espaços. Nós tentamos entender o que podemos salvaguardar e tentar resgatar uma espécie de dignidade para a cidade, como dizia o Ailton Krenak, mas um reflorestamento. Então, nós tentamos fazer o decrescimento, voltando para algo mais primitivo, e é um movimento que se cruza com o movimento dos indígenas que têm esse desejo de modernidade, que ainda não tem um retorno dessa experiência, querem a televisão, celular, moto. Por que eu não tenho direito a isso? E nesse trabalho coletivo é preciso tomar muito cuidado para não ficar dando lições ou numa posição que seria o colonialismo, o regresso do colonialismo, uma reencarnação do colonialismo. Como fazer evoluir a modernidade, preservando ao mesmo tempo a força tradicional, a força daquilo que faz a cultura indígena. Então, como arquitetos contemporâneos, é uma espécie de manifesto. É um desafio que encontramos no dia a dia da arquitetura contemporânea. É um exercício imprescindível e que compartilhamos. Como conseguir hibridar, repensar o conceito de
cultura, natureza. Como encontrar o ponto de equilíbrio, a balança. Ruth, não sei se você pode um pouco falar do aspecto codificado. Você fala do espaço natural, sobrenatural. Tudo isso é muito codificado nesse espaço público, não é? E como é que você vê o lugar do espaço da Casa das Mulheres que não está apenas no espaço do real? Claramente há uma inspiração na arquitetura indígena tradicional, principalmente no formato, né, no formato em falsa elipse da planta. E eles falaram muito assim, eu acho que o emprego dos materiais, né, tem um deslocamento dos pilares, enquanto os pilares na casa tradicional estão ao centro. Mesmo, acho que pela demanda do projeto, né, pela solicitação das reuniões coletivas, principalmente das mulheres do território, dos pilares estarem nas bordas, né, acho que eles podem falar um pouco melhor do projeto, mas tem esse deslocamento dos pilares, mas eles ainda pontuam, trazendo essa presença do elemento vertical. E aí tem esse fechamento o fechamento, eu até anotei aqui, que a criação desses espaços fechados, que embora eles não aconteçam na arquitetura tradicional, porque na arquitetura tem os fechamentos temporários, então às vezes tem as divisões dentro das casas, que algumas fotos que eu recuperei eram feitas com palha, com outros materiais naturais, hoje em dia com tecidos, vai mudando, que se configuram, às vezes, como espaço de reclusão, principalmente para os jovens, que em muitos povos lá do Xingu tem esse período que, quando tem a passagem assim para a adolescência, os jovens, tanto as mulheres quanto homens, eles têm que ficar reclusos dentro da casa, onde há um período de ensinamento, de passagem de aprendizado com as famílias, e eles não saem da casa. Então, tem esse fechamento temporário, mas ele é um fechamento assim para gestar, né? Para gestar corpos, gestar pessoas. E aí, como o projeto da Casa das Mulheres é um projeto cultural e onde abrigará as reuniões, de repente pode ser também um espaço para receber outras manifestações culturais, foi solicitado, né, que tivesse esses espaços fechados para guardar objetos e ser também um depósito e outras demandas que surgiram com o projeto. Então, eu acho que ele também se insere de forma respeitosa, assim, no território, e ainda mais com o emprego de materiais que foram muito bem estudados para serem empregados, né, de forma a não, como eu posso dizer, de forma a não se assim oporem, né, de certa forma, à arquitetura que já existe lá, essa arquitetura secular. Eu fiquei curiosa como que aconteceu o encontro entre a agência e vocês que fizeram o grupo, a associação, e por que da escolha de uma agência francesa para esse projeto? A agência é franco-brasileira. É uma agência que foi criada no Brasil em 2000. Criada por várias pessoas franco-brasileiros e franco-brasileiras. A associação foi criada justamente porque nós queríamos tratar dessas questões. A associação AOCA. E nós trabalhamos com o Instituto Aritana. Um projeto numa aldeia, no Xingu. E foi graças a isso que nós encontramos a Ouattatakalu e outras pessoas que queriam fazer esse projeto. Nós criamos um projeto que no princípio era em concreto, era um projeto perene. Mas o projeto Aritana justamente nos permitiu tratar dessas questões da arquitetura indígena, a evolução, respeitando as tradições indígenas.
E justamente foi nos pedido que nós repensássemos a construção da Casa das Mulheres, para que ela não fosse mais um edifício, um hangar, uma espécie de hangar moderno. E foi daí que surgiu o projeto e a colaboração. Temos, por um lado, a agência e, por outro lado, a OCA. São duas coisas separadas. E na agência há uma igualdade entre homens e mulheres, e os projetos são debatidos de maneira coletiva. E foi muito importante porque tratava-se de um projeto... Bom, porque sim, há um machismo, não é? E nesse sentido era preciso que houvesse homens e mulheres envolvidos nesse projeto da Casa das Mulheres. Porque há pessoas que precisavam estar envolvidas no projeto, e estiveram. E foi assim que foi criado o projeto que teve a sua gênese em 2021, durante o governo Bolsonaro, sim, de fato. E era um momento onde, enfim, havia muita pressão, porque tentaram construir vários edifícios nas aldeias, para que as aldeias fossem como outras, fossem todas iguais, semelhantes. E víamos pessoas que vinham de São Paulo, de outros estados, de outras regiões, representantes do Estado, que queriam construir. Por isso também foi um momento de engajamento para tentar equilibrar ou contrariar alguns projetos que não tinham nenhum sentido. E depois da mudança de governo, houve um desejo de avançar, houve uma mudança política ou da percepção quanto à importância dessas casas? Não. Sim, na verdade sim, houve uma mudança. Havia antes uma agressividade, havia um projeto político agressivo. Hoje não há uma política. O que é melhor, não é? Mas vamos dizer que é menos pior. E no Brasil, atualmente, há uma série de projetos em curso, né, mesmo sob o governo do Lula, das emendas constitucionais, né? E o mais assim conhecido é o Marco Temporal, que estabelece que os povos indígenas só teriam direito aos seus territórios, dentre outras coisas, a partir da Constituição de 1988, o que claramente não é verdade. Então, é uma luta, né? O projeto está em votação e sempre tem manifestações das associações dos povos indígenas contrários ao projeto, porque esse projeto é totalmente inconstitucional. E é assim levado, né, para frente pela turma do governo do agronegócio, como vocês viram aqui no mapa do desmatamento, né, está totalmente cercado pelo agronegócio, pela pecuária e pelo veneno, infelizmente. Então, são muitos enfrentamentos que os povos indígenas têm atualmente. No território indígena do Xingu não tem a mineração, mas em outros povos, como o povo Yanomami, Munduruku, Xikrin, tem a contaminação de mercúrio nas águas, que causa uma doença silenciosa, né, que foi o que aconteceu em Minamata. Tem até um documentário que chama Nova Minamata, que mostra assim a contaminação, que muitos povos estão contaminados, quase todos assim, com mercúrio. Então, isso é muito grave. Aqui, no caso, eu falei dos agrotóxicos, que também é grave, mas também temos outros problemas, além da retomada, por exemplo, dos territórios, como o povo também Guarani Kaiowá do Sul, com assassinatos, violência contra as mulheres, contra as casas de reza. Então, é sempre um enfrentamento diário, não somente aqui no mundo da arquitetura e do urbanismo, mas em todas as áreas, né? Temos esse enfrentamento e tentando trazer a nossa visão de mundo, né? Reflorestar mentes, como disse o parente Ailton Krenak. Bem, vamos encerrar com as palavras de Ailton Krenak o nosso encontro de hoje. Eu gostaria de agradecer a Ruth pela sua presença, também ao Olivier e ao Guillaume. Agradecer a todos e todas pela presença. Agradecemos a Cité de l'Architecture e muito boa tarde a todos e todas.